Pode passar para o Tiagão, tá joia? Mas nós vamos orar nesse momento pela vida desse precioso, amém? Estende suas mãos para cá. Aleluia, que privilégio. Deus santo e amado, muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Anderson. Eu sei que ele já orou, já pediu a tua direção, já rogou que venha unção do alto, mas agora eu entro em concordância, Pai, porque a tua palavra é que aquilo que 2 ou mais de nós ligarmos aqui na terra, poderemos ligar nos céus. Então eu ligo agora a minha intenção, a minha vontade, a do teu filho, a da Gabi, a dessa igreja que diz: Senhor, toma o teu filho pastor Anderson, que ele venha com um azeite novo, uma unção fresca, reservada pelo Espírito Santo para esse momento, derramando na vida da igreja, dos convidados, do presencial, do virtual, de quem vai assistir agora, de quem vai assistir outro dia, que diga: tinha unção de Deus naquele lugar, aquele homem foi tomado pelo Senhor, a boca dele foi boca de Deus naquele momento, e eu recebi de Deus na porção da palavra. Senhor, glorificado seja o teu nome durante toda a ministração, porque aqui nós sempre dizemos: a Deus toda a glória. Toma o teu filho e cumpre todo o teu propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz amém. Aleluia. Estou entregando indo para lá porque não fio. Meus queridos, a graça e paz. Meu Deus, como é bom sentir esse frio na barriga. Glória a Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor sabe que o meu coração se enche de muita gratidão, de muita alegria ao Senhor, por todos os momentos que Ele conta comigo para compartilhar alguns dos muitos segredos que Ele tem em seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes capítulo de número 6, versículo de número 14. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 14. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os irmãos nesta noite. Pastor disse a galeguinha do pastor Anderson, a Gabi do pastor Anderson. Louvar a Deus pela vida dela também. Eu gosto de falar sempre dela, sabe? Hoje, quando ela se arrumou, aí eu disse: olha, tá do jeitinho de Betânia, para dar uma voltinha de glória a Jesus. Tu vai orar assim por mim, glória a Deus. Vou ter essa preciosa. Deus é fiel, eu amo demais. E quem encontrou, diga bem forte, amém. Está escrito: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Meus queridos, eu confesso que eu estava muito preocupado, porque tem dias, sabe, irmãos, que a gente tem mensagens que a gente pensa que é. E eu confesso que tem uma mensagem queimando também no meu coração, e eu achava que ia ser para essa noite, que iria ser sobre a matemática de Deus e a matemática do homem. Mas até estava falando com o Berg no celular, eu disse: meu filho, não é essa. Aí me deixou mais preocupado ainda. E quando foi na madrugada desta noite, o Senhor falou uma frase ao meu coração, dizendo: não é o fim. Não é o fim. E eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu só pude dizer para o Berg, até aqui a frase foi: não é o fim. A irmã Luciana disse: pastor, e agora? E o tema disse: minha irmã, não é o fim. Glória a Jesus. Então, eu quero compartilhar esse tema com você. Não é o fim.
libere essa palavra que vai se transformar em palavra profética para você nessa noite. Para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não é o fim. Não é o fim. Aleluia. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, dentro do livro de Juízes que ele traz uma abordagem, uma parte da história de Israel após a morte de Josué. E dentro deste livro nós vamos ver algumas coisas acontecerem dentro de um ciclo ou um contexto que infelizmente a nação vivia. E esse ciclo que não vai se repetir, que era voltado para o momento que a nação se afastava do Senhor por intermédio do pecado ou opressão, e de repente havia arrependimento, e de repente havia livramento, e o Senhor, no meio disto, sempre que Israel, de alguma forma a nação, vinha a se afastar dos caminhos do Senhor, a se afastar então da presença do Senhor, por que não dizer se afastar dos mandamentos, então o Senhor ele vinha e levantava juízes para, na condição de libertador, vir trabalhar e então o Senhor mudar o formato, o cativeiro, e trabalhar fortemente na vida dessa nação. E no texto que nós acabamos de ler, os versículos que antecedem ele, fala de uma passagem muito mencionada a respeito de Gideão. E o versículo de número 1 vai trazer uma narrativa dizendo alguns fatos que estava acontecendo, inclusive dentro dessa situação que nós acabamos de falar, que os filhos de Israel infelizmente passaram a fazer algo que pareceu mal aos olhos do Senhor, e por conta disso o Senhor entrega Israel nas mãos dos midianitas, e isso vai ter um tempo, e são 7 anos, e isso traz grandes complicações para Israel, porque a Bíblia vai dizer que dentro dessa situação a mão dos midianitas ia sobre Israel e trazia grandes dificuldades, pois eles atuavam com saqueamentos, eles atuavam destruindo o rebanho, eles atuavam com grande força contra Israel. Israel não tinha como agir diante dessa situação, não tinha o que fazer, não tinha como se defender, não tinha força para resistir a esta opressão, a resistir a essa afronta, a resistir a esta perseguição. E dentro desse cenário, Israel vai passar a mudar o seu formato de vida e não vai mais viver, vai passar a sobreviver. E dentro desse cenário de sobrevivência, a Bíblia vai dizer que eles passam não mais a viver de forma natural, e eles passam a viver nas cavernas, nas montanhas, escondido. E sempre durante um período do ano, quando os midianitas entendiam que era um período de desenvolvimento do gado, desenvolvimento do rebanho, desenvolvimento da plantação, da vegetação, eles vinham e saqueavam tudo, e isso sempre se repetiu, de forma que isso enfraqueceu muito a Israel, e esse enfraquecimento fez com que eles passassem a ter uma vida muito complicada, a ter uma vida muito difícil, a passar dificuldades. Além de ficarem escondidos, eles passaram a ter muita dificuldade. E no meio de tudo isso, Deus vai ouvir um clamor, porque normalmente acontecia dessa forma: o povo se afastava, mas quando a coisa apertava, vinha o clamor, e Deus ele ouve o clamor. Eu costumo dizer o que
Aquele louvor diz que a oração é o segredo da vitória, e verdadeiramente a oração ainda permanece sendo o segredo da vitória. Por muitas vezes Deus ouviu diversas vezes clamor do seu povo, clamor quando ele rompe o teto, a esfera do natural e atinge o sobrenatural. Deus, ele age, Deus, ele se manifesta, Deus, ele levanta, Deus, ele responde, e assim ele levanta o profeta. E o profeta, quando vem trazer uma palavra para o povo, a Bíblia vai dizer que ele vai trazer a memória, o que o povo já viveu em outras gerações. E ele começa dizendo: eu, Senhor, eu vos fiz subir da terra do Egito. Não somente isso, eu vos tirei da casa da escravidão, eu livrei a vós da mão dos egípcios, da mão de todos que se levantaram contra vocês, da mão de todos que ousaram oprimir, tentaram oprimir vocês. E o Senhor, na boca daquele profeta, continua falando: eu vos dei esta terra, eu sou o Senhor. E é incrível que acaba aqui, e o versículo de número 11 entra então um cenário que, no meio de toda essa circunstância, está vivenciando um certo homem por nome de Gideão. E Gideão, ele está neste momento fazendo alguma coisa, não está parado. E o versículo 11 vai dizer que o Senhor, o anjo do Senhor, vem e assenta debaixo do carvalho que está em Ofra. E é incrível que todas as vezes que eu leio esse texto, eu chego à conclusão que antes do anjo do Senhor, que mais à frente muitos estudiosos da Bíblia diz que na verdade era uma manifestação do próprio Deus, que nós chamamos de teofania, uma manifestação do próprio Deus por intermédio de uma forma angelical ou de fenômenos da natureza. E isso traz por intermédio de provas, porque anjo não recebe adoração. E aqui nos versículos que vão vir após este, vamos ver que este daqui ele vai receber. Anjo não fala com uma voz soberana, mas esse daqui fala. E os versículos depois vão tratar como Senhor, e o Senhor aqui vem com S maiúsculo. Então, através disso se tem essas confirmações. Mas enfim, o anjo do Senhor, ele vem, se assenta debaixo do carvalho, e eu entendo por intermédio desse versículo que ele começa a observar Gideão. E quando ele começa a observar Gideão, o texto vai dizer que Gideão estava o quê? Ele estava no lagar, malhando trigo para o salvar dos midianitas. E esse cenário eu preciso tentar aqui conjecturar com você, porque tem algumas coisas aqui para nós vermos. Primeiro de tudo, é que o cenário estava adaptado. Normalmente não se malha trigo em lagar. Lagar é lugar de trazer então a confecção do vinho por intermédio do esmagar das uvas. O lagar era utilizado para isso, mas já o trigo normalmente ele é mexido, ele é separado, o seu processo acontece na eira. E a eira é um lugar espaçoso, a eira precisa de espaço, a eira precisa do vento forte. Por quê? Porque a ferramenta que aquela pessoa vai utilizar para separar o trigo é uma ferramenta que ele tem que jogar para o ar, contar com o vento, e o vento então lhe ajudar na separação. E é incrível que Gideão está com tudo adaptado, tudo de forma diferente, e até o gesto de Gideão está trazendo uma resposta, até a atitude de Gideão está trazendo uma fala, porque todos nós sabemos que o vinho, um dos seus significados principais é alegria, e Gideão, por estar no lagar, não estava lidando com uva, não estava lidando com vinho, estava lidando com o trigo.
inimigo, ele estava dando uma mensagem. A mensagem que ele estava dando é: nós não temos alegria, mas Senhor, traz de volta a alegria para Israel. Queridos, é incrível que o anjo, ele está observando tudo isso, o anjo está vendo tudo isso, e é incrível que o anjo, ele vai ver em Gideão o que nem Gideão consegue perceber e ver. O que? A forma que ele estava trabalhando. Pastor Anderson, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o cenário que ele está vivenciando era um cenário adaptado para não chamar a atenção do inimigo. Era um cenário adaptado para não levantar suspeita, porque se ele levantasse suspeita, logicamente o inimigo viria de novo para saquear, o inimigo viria de novo para tirar tudo que ele produziu. E o anjo está vendo, observando tudo isso. O anjo está vendo, na ótica de Gideão era o fim, mas na verdade Deus, ele está contemplando Gideão trabalhando em um ambiente para não chamar a atenção. Queridos, eu quero começar aqui a trazer algo, um detalhe dentro desse texto. O primeiro detalhe é que Gideão, ele está trabalhando. O trabalho de Gideão fazia com que os inimigos achassem que era o fim, mas não era o fim, porque no lugar aonde ele estava, ele não chamava a atenção. Ele não chamava a atenção porque tudo era adaptado. E onde o senhor quer chegar, pastor? Mesmo ele nesta circunstância, ele não estava parado. Mesmo ele nessa circunstância, ele estava em movimento. Mesmo ele em circunstância a qual existia perseguidores, ele estava gerando. Mesmo ele nessa situação, ele estava produzindo. E é nesta situação que o anjo está observando tudo isso. Talvez dentro daquela circunstância, dentro desse cenário do lagar, para Gideão era algo que lhe trazia uma condição de medo. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo para não ser percebido. Mas o que o anjo contemplou para dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso ou varão corajoso, o anjo conseguiu ver coragem em Gideão, porque ele estava numa circunstância que mesmo dentro daquela calamidade não estava parado, estava trabalhando, estava se movimentando, estava gerando, estava produzindo. Por isso que o anjo vem e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Queridos, me ajude a pregar nesta noite. Olhe aí para esse irmão, olhe para ele, me ajude e libere essa palavra para ele. Você, diga para ele: você não pode parar, não pare, continue trabalhando, continue se movimentando, continue gerando, continue produzindo. Por quê, pastor? Talvez você não esteja chamando a atenção de quem você queria, mas aquele que os seus olhos são como chama de fogo, ele que vê como o homem não consegue ver, ele que disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, ele vê, contempla e está vendo tudo. Aleluia. Queridos, é incrível essa situação. Perceba que tudo aponta para um fim, mas Gideão estava trabalhando sem saber, trazendo uma expectativa de que não era o fim. E o anjo vê, e o anjo se apresenta,
E quando ele se apresenta, todos nós sabemos o que é que acontece. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí, irmãos, o que é que o texto vai dizer? Gideão, quando escuta isso, aí ele diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é comigo, é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Pastor, o que é isso? A síndrome do porquê. Quem nunca enfrentou, obrigado, meu filho. Quem nunca enfrentou a síndrome do porquê? Quem nunca se pegou em oração dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Por que esse vento forte? Por que esse vendaval? Por que a porta se fechou? Por que o telefone não tocou? Por que fulano falou? Por quê? Porque é a síndrome do porquê. E Gideão, diante desse processo, ele infelizmente enfrenta essa síndrome do porquê. E na verdade a pergunta é: o que é que se faz quando parece que é o fim e o porquê chega? Chegue, minha filha. Aleluia. Oh, glória. O que é que eu faço? Você precisa romper. Como é, pastor? O que é que eu faço quando o porquê vem? Rompa. Você percebe que mesmo Gideão dizendo: os meus pais, o testemunho é de vitória. Eu nunca ouvi um testemunho de que Deus perdeu uma batalha. Eu nunca ouvi um testemunho. Eu tenho um testemunho de que Deus retirou o povo por mão forte. Eu tenho um testemunho que o Senhor pelejou. Eu tenho um testemunho que o Senhor deu a terra. Eu tenho um testemunho que o Senhor fez, que o Senhor faz. E por que tudo isso? Você viu que o anjo não fala nada sobre o porquê dele? Porque o porquê precisa ser ignorado, irmão. O porquê, ele precisa ser rompido. Você sabia disso? É necessário romper. Abraão passou 3 dias para chegar a Moriá, quando o Senhor disse: Abraão, pega o teu único filho, a quem tu amas, e leva a um lugar que eu te mostrarei em Moriá, para sacrificar. 3 dias para chegar lá. Já olhei e revirei o texto, não encontrei o porquê de Abraão. Quando ele chegou lá, que Isaac chegou perto do porquê, para perguntar: pai, eu estou vendo tudo, a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas por que eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Tem que romper. Tem que romper o porquê. Não para por aí. José rompeu o porquê quando já estava como governador, e os seus irmãos chegaram com o porquê. Mas por que tudo isso? Ele disse: foi necessário para que eu pudesse abençoar todos vocês. Aleluia! Quando Jó estava no romper do cativeiro, que Deus finalizou de perguntar a ele aonde ele estava, quando o Senhor fez muitas coisas, no lugar dele dizer: por que tudo isso? Ele olhou e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, planos podem ser impedidos. Aí o porquê dele vem diferente. O porquê dele: porque antes eu te ouvia, antes
Antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Tem que romper. E Jesus rompeu também quando estava em oração, sem a presença dos seus discípulos, não podia estar com ninguém. E quando ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Tinha tudo para vir o porquê, mas ponto e vírgula, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Diga para o seu irmão, quando o porquê vier, diga para ele: quando o porquê vier, rompa o porquê. Aleluia. Por isso que o anjo, ele ignora o porquê de Gideão e diz: ô Gideão, deixa eu lhe trazer uma informação. Então o Senhor olhou para ele e disse: Gideão, vai nesta tua força. Aleluia. Você não entendeu, mas eu vou trazer o cenário. Quando o anjo está contemplando Gideão no lagar, adaptado, sem querer chamar atenção, mas trabalhando, sem levantar suspeita, mas trabalhando, se movimentando, para o anjo trazer esta informação após, é porque Gideão, ele falava com o anjo, mas não parava o trabalho. Era falando: Senhor, eu já ouvi tanto testemunho do que o Senhor fez sobre nós, do que o Senhor faz, da forma que o Senhor opera. E está ele lá separando o trigo, da forma que o Senhor entregou a terra, e porque o Senhor, e porque tudo isso nos sobreveio. Por isso que o anjo está contemplando o porquê na boca de Gideão, mas as mãos trabalhando. O movimento, irmãos, ele faz toda a diferença. Por isso que ele olha não para o que Gideão está falando, mas o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo é se movimentar. Não se entregou à situação, se movimentou. Não se entregou à circunstância, continuou gerando. Não desistiu da circunstância. Assim ele estava dizendo: não é o fim, Gideão. É nessa força que você está lidando neste lagar, neste cenário adaptado, que eu vou te usar. Continue. Diga para alguém, por favor, continue. Diga para ele, libera esta palavra bíblica. Olha, irmãos, eu sou fraquinho, eu não tenho muito essa coisa de palavra de efeito, mas ainda tenho, aleluia, a palavra que tem o maior efeito, que é esta daqui que está na tribuna. Aleluia, aleluia. E o anjo estava dizendo: vai nesta tua força. Ele estava dizendo: continue, prossiga, que eu vou te usar para trazer livramento. Aí, irmãos, o anjo faz uma pergunta. Quem é que consegue responder a pergunta de Deus? Não te enviei eu? Aí, irmãos, sabe aquele dia que parece que tudo vem em dúvida, tudo parece estar duvidoso, e você olha e começa, depois que o porquê, você se liberta do porquê, aí vem às vezes o será. Será que sou eu mesmo? Será que é comigo mesmo? Gideão também vai passar pela síndrome do será. Senhor, será que sou eu? Se o Senhor está falando comigo mesmo, aí ele vai fazer prova. É a síndrome do será. Mas não se preocupe, irmãos. Quando Deus manda, ele se responsabiliza.
Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quando Deus estava dizendo, não te enviei eu, era porque ele estava dizendo, não foi um homem que te chamou. Não foi uma pessoa na terra que te chamou. Gideão, inclusive, nem entende o peso deste te enviei eu. Porque ele diz, Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha família não tem nome. Minha família não tem um status de alto escalão. Quem sou eu diante de Israel? Mas, Gideão, eu vou lhe usar. E eu serei com você. Irmãos, quando a pessoa entende esse detalhe, qual, pastor? O detalhe da presença. Diga comigo, o detalhe da presença. Algumas pessoas entenderam estes detalhes. Algumas pessoas entenderam o diferencial de contar com a presença. E é incrível, irmãos, porque contar com a presença é algo sobrenatural. Moisés entendeu isso de tal forma que um dia, conversando com Deus no monte, Deus disse, desce, que eu já tenho dado ordem ao meu anjo para vos guiar. Ele disse, Senhor, não nos faça sair daqui sem que a tua presença vá conosco. Mas a pergunta é, como é que Deus mostra no meio de todo este cenário que não é o fim? Como é que Deus mostra no meio de todos esses anos, a partir de agora, que não é o fim, não vai permanecer dessa forma? Primeiro, Deus se mostra presente. A presença faz toda a diferença. Lembra? Então o anjo do Senhor veio e se assentou. A presença. Alguns entenderam, com a presença dele confirmada, tudo muda. Você já recebeu um convite e disse presença confirmada? Agora atribua isso a Deus, dizendo presença confirmada. Aleluia. Deus está dizendo presença confirmada. Incrível irmãos, alguns vivenciaram isso. Abraão, ele ouviu isso da boca do próprio Deus. Eu serei contigo, estarei contigo. Gênesis capítulo 26, versículo 3. José viveu isso. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3. O Senhor era com José, e em tudo ele prosperava, porque o Senhor estava com ele. Jesus vivencia isso. Quando? Jesus vivenciou. Mateus capítulo 3, versículo 16. João Batista está pregando para a remissão de pecado. De repente, no meio da pregação, ele diz: eu sou um que batiza com água para a remissão de pecado, mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com fogo. E o verso de número 16, 17 diz: lá vem Jesus, lá vem Jesus. E quando ele desce, as águas que sobem, os céus se abrem e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Aleluia, era a presença, marcando presença na vida de Jesus, a presença do Todo-Poderoso. Terceiro ponto do que é que faz Deus mostrar que não é o fim. Além da presença, é quando ele se manifesta. Primeiro, o anjo apareceu. Até o anjo se apresentar, se manifestar visivelmente, Gideão não conseguiu perceber a presença do anjo. É incrível que as circunstâncias às vezes nos fazem estar dentro dessa situação. Tem dia, irmão, que basta tocar um louvor, a gente já está ouvindo a voz dele. Tem dia que num textozinho, numa palavra, a gente já sabe que é ele. Mas tem dia, irmão, que está meio difícil. A sensibilidade não está aquela. Vem louvor,
vem palavra, vem motivacional, vem versículo, vem WhatsApp, a gente não entende nada. Imagine a presença o tempo todinho, observando você se levantar, observando você se erguer durante o dia, observando você ir para o trabalho, observando você ir para a escola, observando você ir para os compromissos diários. Mas de repente o anjo bradou: homem, varão, o Senhor é contigo. Aí ele percebe que não estava só. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer: você não está só, Deus está com você. Mas na verdade, entre você e ele, você ainda não percebeu que ele verdadeiramente está. Até ele se manifestar para você, dizer: homem, mulher, eu sou contigo. Irmãos, algumas pessoas vivenciaram isso. Quem? Jó vivenciou isso. Ao final da sua prova, antes ouvia falar, mas no meio daquele redemoinho, que a voz bradava, ele entendeu que agora os seus olhos podiam ver. Aleluia! Jesus viveu isso. A manifestação do Espírito Santo. E em terceiro lugar, Deus fala. Deus brada, irmãos. Eu creio num Deus que está presente, se manifesta e que fala. Você crê neste Deus? Aleluia, Ele fala. Ele fala, foi por isso que Ele bradou: Gideão, eu sou contigo, vai nesta tua força, eu serei contigo, varão valoroso, não é o fim. Libere esta palavra, libere para o irmão que está do seu lado, diga: não é o fim, não é o fim, não é o fim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem uma graça do Pai nesta noite. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Olha, irmãos, hoje o que o Senhor trouxe ao meu coração é uma unção de ousadia. Deus está dando ousadia e está dando estratégia. Para quê, pastor? Para tu confundir o inimigo. Você vai confundir o inimigo. Como? Do mesmo jeito que Gideão confundia o inimigo. Por quê, pastor? Para o inimigo estava perdido. Para o inimigo era calamidade. Para o inimigo era fracasso. Para o inimigo não tinha jeito, não tinha vida mais ali. Eles destruíram tudo, mas Gideão permanecia trabalhando. Você está pronto para confundir o inimigo? Hoje o Senhor vai liberar uma unção de ousadia para a sua vida, para você confundir o inimigo. Deixa quem quiser achar que é o fim. Deixa o inimigo achar que acabou. Deixa o inimigo achar que esfriou. Deixa o inimigo achar que, aleluia, que você está triste. Deixa o inimigo achar que é zona de tristeza. Mas o Pai está vendo a movimentação. Confunda o inimigo. E eu quero convidar nesta noite o Ministério de Louvor já para vir aqui. Quero convidar a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé no nome de Jesus. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim.
não acabou. Aleluia. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente, mas eu quero que você feche os seus olhos enquanto a adoração se prepara. Eu quero que você, ao fechar os seus olhos, o Senhor, Ele vai começar a trazer à memória o trabalho, a labuta que ninguém vê. Eu vou ser mais cirúrgico agora. Deus vai trazer à memória agora eu tenho contemplado o teu trabalho, eu tenho contemplado o teu esforço, aleluia, eu tenho contemplado o movimento das tuas mãos, eu tenho contemplado os ajustes que são necessários, eu tenho visto tudo. Eu tenho visto que mesmo diante dos desafios você não parou. Eu tenho visto que mesmo diante das ocasiões você não parou. Aleluia, por isso assim diz o Senhor: homem, mulher de coragem, eu tenho visto a tua coragem. Aleluia. Laraca supreme dele a supreme. Aleluia. Eu tenho visto a força desempenhada pelas tuas mãos. E eu te digo, prossiga. Sim, prossiga. Tem um renovo nesta noite. Aleluia. Louve, louve. Nenhum dos teus planos.